Olá, meus amados irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, essa paz que excede todo entendimento, que Deus possa te abençoar em mais oportunidades. Convido você, meu querido irmão, minha amada irmã, que ainda não se inscreveu no nosso canal, estivesse agora clicando nesse botãozinho vermelho, logo abaixo do link, e estivesse aí se inscrevendo, compartilhando essas mensagens para grupo, para amigos, para seus familiares, e também não deixasse de acionar o sininho para todas as vezes que eu postasse um novo vídeo, você estivesse aí recebendo essa nova notificação. Quero estar compartilhando com você mais uma mensagem que veio do coração de Deus para os nossos corações. Eu queria estar meditando lá na carta de 1 Coríntios, capítulo 11, apenas o versículo 30. É um texto que ele fala muito, nós sempre falamos sobre ele, geralmente nos cultos de Santa Ceia. Porque ele inicia no versículo 23, eu principalmente uso muito esse versículo do 23 ao 30 nos cultos de ceia, mas o Espírito me conduziu, me direcionou para uma outra direção acerca desse assunto nessa mensagem. No versículo 30 do capítulo 11 de 1 Coríntios diz assim: por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Por causa disto, há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Irmão, nós sabemos que uma das maiores dificuldades que existe no meio evangélico, irmãos, não vou falar de estudo, mas ler a palavra de Deus, ler a Bíblia. Muitos culpam os brasileiros por eles serem desinteressados na parte da leitura. Não deixa de ser uma verdade. O povo brasileiro lê muito pouco. Mas isso não quer dizer, irmão, que nós como cristãos, nós precisamos, ou pelo fato de nós termos uma vida espiritual, temos o Espírito Santo em nossas vidas, nós não temos que ler a Bíblia. A Bíblia, ela faz falta em nossas vidas. E você pode ver, por mais que a pessoa deseja, ela fala, a pessoa já viu aquilo, ela inicia assim, esse ano eu vou ler a Bíblia. Nem que seja um versículo por dia, um capítulo por dia. E a pessoa, ela inicia bem, mas de repente ela não consegue dar sequência àquela leitura, àquilo que ela desejou. E às vezes você começa a ler a Bíblia, começa a dar sono, aquele desânimo. Porque é isso, ela é um livro espiritual. É um livro que ela nos ensina. Ela fala conosco. Não, você pode pega um livro aí comum de qualquer escritor. E paz, meu irmão, por mais desinteressante que às vezes seja o assunto, você consegue ler ele. Aquele livro, e a Bíblia, ela é mais difícil. E quando esse texto o Espírito colocou no meu coração, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 30, que existe, por causa disto, há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem, me veio justamente baseado nesse texto o tema dessa própria palavra. Por que existe em nosso meio muitos fracos e doentes? Por que muitos dormem? Claro que ali Paulo está tratando acerca da Santa Ceia. Ele está falando daqueles que não discernem o corpo de Cristo. E pela pessoa não discernir, tomar a Santa Ceia de qualquer maneira, vem sobre ela uma sentença, um juízo. Porque não pode se tomar ceia de qualquer maneira. E a pessoa não consegue discernir, que algumas versões dizem na palavra, discernir o corpo de Cristo. Não consegue identificar, avaliar. Não procura o conhecimento da morte e ressurreição de Cristo, do sacrifício de Cristo, o motivo que ele veio ao mundo, porque ele deu a vida por nós. E a pessoa não procura discernir esse corpo.
A palavra discernir é você procurar conhecer de uma forma profunda, investigar, avaliar. E a gente vê que não se vê isso. E muitos tomam a ceia de qualquer maneira, tomavam no passado, na época de Paulo, tomam hoje em nossos dias. E por isso, esse é um dos fatos, mas eu quero trazer um outro fato que o Espírito colocou no meu coração, que é esse desinteresse pela palavra do Senhor, o desinteresse pelo conhecimento bíblico e pela leitura bíblica. Quero estar passando para você uma estatística que foi feita no Brasil, que fez um levantamento, a Sociedade Bíblica Brasileira, e uma que foi feita nos Estados Unidos, norte-americano. E eu queria trazer como tema essa palavra, irmãos. Justamente esse versículo. Por que muitos fracos e doentes e muitos que dormem? Primeira coisa que vamos entender, irmão, que a Sociedade Bíblica Brasileira, ela fez um levantamento e ficou provado que 60%, pasme sobre isso, irmãos, e não mudou essa estatística. Diante de algumas crises, quando você levanta, você vê que aumentou. 60% dos evangélicos nunca leram o Novo Testamento integralmente. 60%. Como é que nós podemos vencer um inimigo que conhece a Bíblia capa a capa? O inimigo que muitos pensam por ele ser inimigo, ele não ter casa onde morar, ele ser um perturbado mental, que o nosso arqui-inimigo, ele é um perturbado. Ele não tem sossego, ele não dá sossego para ninguém. Mas ele é organizado. Ele, quando ele delega autoridade para sair em campo, para destruir o cristianismo, para destruir a vida de um cristão, ele sabe onde ele vai tocar. Porque você viu uma estatística dessa? 60% dos evangélicos, eles nunca leram o Novo Testamento integralmente. Imagine o velho. E um pesquisador norte-americano, George Barna, ele descobriu que 93%, meus irmãos, das residências possuem um ou mais exemplares da Bíblia. 12% dos entrevistados garantiram ler a Bíblia todos os dias. 57% confessaram passar mais de uma semana sem ler a Bíblia. 31% acreditam que o dito popular Deus ajuda a quem cedo madruga está nas páginas da Bíblia. Olha o grau que nós, de cristianismo, que nós temos, que nós estamos vivendo em nossos últimos dias. 48% acreditam que o livro de Tomé, um texto apócrifo, é um dos 66 livros que compõem a Bíblia cristã. 52% não sabiam que existiam o livro de Jonas. 58% desconhecem quem pregou o Sermão do Monte. Apenas metade dos entrevistados foi capaz de citar até 4 dos 10 mandamentos. 40% dos protestantes nunca ou quase nunca leem a Bíblia, apesar de ter cerca de 500 milhões dela em circulação. Irmãos, é incrível isso. Isso é como aquelas mensagenzinhas de WhatsApp que nós mandamos e nós tem aquele bonequinho, colocamos a mão no olho, de tanta vergonha. Por isso nós podemos entender, irmãos,
hoje trazendo para o nosso século XXI. Por que existem muitos fracos, irmãos, e doentes? E muitos que dormem? Como nós podemos ter um cristianismo poderoso? Um cristianismo que vai revolucionar o mundo? Mudar a história? Dessa maneira? Hoje não há interesse em buscar, irmãos, a centralidade da palavra, a veracidade da palavra, o conhecimento genuíno dessa palavra de uma forma integral nos seus corações. Não de conhecimento genuíno, integral, de conhecer a Bíblia de capa a capa, de citar versículos por versículos de memória, não de guardar na sua memória, no seu coração, não. Mas viver de uma forma praticante, atuante, nos nossos dias. Essa é a maior dificuldade. Não me importa, irmão, quando um cristão vira para mim, um membro da minha igreja, fala, pastor, eu ainda não li a Bíblia toda, mas eu procuro ler todos os dias um versículo. E eu falo, então procura viver aquele versículo que você lê todos os dias. Não é pelo muito conhecimento, mas é para você praticar, você viver aquilo que você está lendo. Então nós vemos, irmãos, para um quadro desse. Por isso vem uma palavra dessa, porque muitos, irmãos, fracos e doentes, temos que ter, irmãos. Temos que viver justamente, irmãos, num país com mais de 40 milhões de pessoas desviadas do Evangelho. Mais de 40 milhões de pessoas, irmãos, que não querem estar dentro de uma igreja. 4 milhões, mais de 4 milhões, o espaço de mais de 4 milhões de chamados desigrejados. Pessoas que não querem estar debaixo dentro de um templo, não querem estar debaixo da direção da liderança de um pastor, não querem aceitar mais cargo, liderança. Mais de 4 milhões. Mas o que acontece é que elas não querem, mas também não praticam aquilo que aprenderam. Mais de 40 milhões decepcionados, abandonaram a fé, abandonaram as escrituras, abandonaram os ensinos. Mais de 4 milhões abandonaram tudo aquilo que o Espírito falou nos seus corações. Então, meus irmãos, nós vemos que, apesar de nós termos aí mais de 500 milhões de exemplares bíblicos em circulação, há um desinteresse muito grande. Então nós vemos que um estudo recente descobriu que entre os protestantes entrevistados que frequentam a igreja, 63% não conseguiam saber a diferença entre o Antigo e o Novo Testamento. Irmãos, pasmem, que coisa tremenda isso. Não sei como está a sua leitura bíblica, como está o seu interesse pela palavra do Senhor. Irmãos, um cristianismo que não consegue identificar, irmãos, a diferença entre o Antigo e o Novo Testamento. Olha, eu fico, irmãos, imaginando o coração do nosso Deus, o coração de Cristo, o coração do Espírito Santo que habita em nós, que o desejo dele, a função dele é nos fazer vencedores, é nos trazer a palavra aos nossos corações. Agora, como ele vai me dar uma palavra se eu não leio? Como eu vou me alimentar de alguma coisa? Eu vou falar assim, eu saciei minha fome, se eu não conheço, se eu não sei o que eu estou comendo. O grande problema hoje que estamos enfrentando, já falei isso em algumas mensagens minha passada, é o famoso fast food. As pessoas, nós vivemos uma geração de tudo pronto. E não falo de geração agora, dessa nossa juventude, de adolescente, não. Eu falo de uma geração, talvez até da minha geração também, que não há interesse, muitos não há interesse pela palavra, já abandonaram, já não tem mais interesse em conhecimento. O interesse só conhece a Bíblia, aquilo que é falado no púlpito,
aquilo que o pastor pregou, que o pregador falou, somente aquilo. Pega a Bíblia na estante ou na mesinha de cabeceira, coloca embaixo do braço, vai para a igreja. Chega na igreja, abre em tal versículo, em tal livro. Leu, ouviu, bota embaixo do braço, vai para casa, guarda novamente. Irmão, qual o crescimento nisso? Qual o crescimento? Eu sempre falo dos bereenses, porque eles eram admiráveis pelos seus questionamentos, pelos seus interesses pelo conhecimento, pela palavra. Não se deixavam levar por qualquer tipo de doutrina, de heresias, de palavras que eram faladas, ainda que a pessoa fosse muito eloquente, ainda que a pessoa fosse uma pessoa muito erudita, que falasse bem, conhecesse muito bem alguns assuntos, tanto espirituais como também de outras formas da cultura. E nós vivemos hoje, irmãos, em que parece que não precisa se conhecer muito Bíblia. Vai para frente de um púlpito, começa a falar de culturas, começa a citar versículos bíblicos, aquilo parece que enche os olhos das pessoas. Mas o fato de eu citar versículo bíblico, falar de cultura de outros países, de outras cidades, de outros estados, isso é apenas conhecimento geral. Mas o importante é eu conhecer a palavra dentro do meu coração. É eu ver que aquilo que está me transformando, estou ouvindo, está me transformando, está me edificando, está me consolando e também está me exortando para a glória do Senhor. O que me faz crescer é justamente isso. Então, meus queridos irmãos, minha querida irmã, eu queria estar falando para os irmãos sobre 3 assuntos aqui: a fé, a coragem e o descanso. A carta de Tiago, capítulo 1, versículo 25, ele diz assim: mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso, praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Ser praticante, operoso, ouvir e praticar. Quando falo dessa lei perfeita, essa lei régia, essa lei que todos nós vamos ser julgados, Tiago ele fala sobre isso. Que a palavra, ela é a base da vitória. Tiago ele dá um entendimento ali, que a palavra que ela é a base da vitória. E outra coisa, a fé é a confiança na vitória. Agora, como eu vou ter fé? Como eu vou ter vitória se eu não leio a palavra? Se eu não estudo a palavra? Se eu não conheço a palavra? Josué capítulo 1, 6. Josué ele diz o seguinte, Josué capítulo 1, versículo 6. Esse homem, ele diz o seguinte: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Fé e confiança. Esforçar, confiar. A fé é a confiança na vitória. Então nós vemos que é um homem que era usado pelo Senhor Josué, foi um grande líder, mas que tinha essa palavra de fé, de confiança, que confiava na vitória, naquilo que Deus falava. Aí você vê a carta de João, a primeira carta de João, capítulo 5, versículo 4. Ele diz o seguinte: porque tudo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Todo que é nascido de Deus, irmãos, ele vence o mundo. E essa é a nossa vitória, a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Agora, como eu vou vencer o mundo? Com uma estatística dessa, se eu estou dentro de uma estatística dessa, não sei qual, mas se eu estou engajado, se eu estou dentro da estatística dessa aqui, se eu não leio, se eu não conheço, se eu não sigo, se eu não pratico, como eu vou vencer o mundo? Como eu vou ter fé? A palavra, apóstolo Paulo diz, a fé vem o quê? Pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. A fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus.
Então a primeira coisa, a fé é a confiança na vitória. O segundo, a coragem, a força para a vitória. Por isso que Deus disse para Josué no capítulo 1, versículo 7, esforça-te, tem bom ânimo, ser muito corajoso, porque tu farás esse povo herdar essa terra que eu prometi. Esforça-te, ser corajoso. A coragem, a força para a vitória. Irmãos, às vezes até para nós lermos a Bíblia, nós temos que ter a primeira coisa, a certeza que ela é a base da vitória, a fé que ela é que traz a confiança para a vitória, e precisamos, irmãos, ter coragem. Porque quando você se dedica a ler a palavra, o inimigo ele vai se levantar. Não pensa que ele vai ficar de braço cruzado, observando você tendo conhecimento de Deus, não. Porque a Bíblia, ela te leva para você mais próximo de Deus, a você conhecer ao Deus que você serve, ao Deus que você fez um voto de fidelidade a Ele. Leva a você conhecer ao que Paulo diz nessa carta de Coríntios, capítulo 1, capítulo 11, versículo 30. Aí você vai observar, por que eu estou tão desanimado? Por que eu não me desperto? Por que eu não tenho interesse na palavra? Falta de discernir, falta de conhecer, de buscar a palavra do Senhor. Então a coragem ela é importante, por isso Josué recebe essa palavra. Em Atos capítulo 4, versículo 13, você vê que aqueles apóstolos, aqueles homens, eles pregavam com ousadia, eles falavam com intrepidez, falavam com coragem. Eles não tinham medo de falar aquilo que Deus colocou nos seus corações. Nós vemos ali quando aqueles homens, aquelas autoridades, prenderam Pedro e tentaram intimidá-los. E diz, agora vamos açoitá-los, e mandaram para casa. É como se desse uma coça neles e falaram, se cai, não fala mais nada não. Aquele homem, irmãos, com a sua autoridade, com a sua ousadia, como deixaremos de falar do que temos ouvido e temos crido? Irmãos, eles falavam porque eles estudavam. Eles ouviam, porque tinham ouvidos sensíveis. Quando eu leio, eu ouço o que o Espírito fala comigo. Agora, irmão, se a pessoa não lê, como nessas estatísticas todas aqui, se ela não lê a palavra, se não conhece, não sabe discernir, irmão, não sabe a diferença do Velho e do Novo Testamento, como? Um cristianismo que, irmãos, acreditam, alguns acreditam, a grande porcentagem acredita que Tomé é um livro bíblico, está nos 66 livros. Acredita que existe um versículo na Bíblia dizendo que Deus ajuda quem cedo madruga. Nossa, a gente às vezes fica assim, irmãos, de uma maneira, vamos dizer assim, passado. Às vezes, irmão, a gente usa até uma expressão, me perdoe, egoísta, de desejar a volta de Cristo, de ver para onde o nosso cristianismo está caminhando, se afastando completamente do Senhor, do Mestre, dos ensinos, da obra, da causa. É a última coisa, irmãos, que nos ensina. É o descanso, que é o resultado da vitória. Mas como eu vou ter descanso? Se eu não conheço a palavra, que é a base da vitória, se eu não tenho fé, que é a confiança na vitória, se eu não tenho coragem, que me dá força para a vitória. Josué capítulo 21, do versículo 43 ao 45. Deus ele entrega nas mãos de Josué todas aquelas as promessas, tudo que eles haviam conquistado. Nada caiu por terra, nada ficou sem ser cumprido. Sabe por quê? Porque esse homem, lá no capítulo 1, Deus disse, não te desvie, nem para a direita e nem para a esquerda,
do livro da minha lei. Não te aparte o livro dessa lei da tua boca. Deus deu uma ordenança para Josué, para ele estar sempre meditando. Irmãos, e essa ordenança, ela passou para nós. Eu quero ser um vitorioso, quero ser uma vitoriosa, eu tenho que estar sempre meditando, sempre meditando. E isso não é agora no século XXI, não. Já no passado, ele já tinha o hábito, no início de tudo, desde a época de Moisés, já tinha o hábito de colocar a palavra, os mandamentos do Senhor, as leis do Senhor, nas chamadas vergas das portas. Entrava e saía, estava ali a lei para que eles pudessem ver, se lembraram, trazer no seu coração. É para não esquecer. Então nós não podemos esquecer, isso atravessou histórias, mais histórias. E hoje essa palavra tem que estar no nosso coração, nossa alma, nosso entendimento. Então Josué, ele recebeu, porque ele conservou, ele confiou. Se a palavra de Deus, irmãos, se a palavra de Deus não é o que se diz ser, então não podemos nela confiar, irmãos. E onde não há fé, não há coragem. E sem coragem, não há vitória. E sem vitória, não há descanso. Quem é que descansa sem alcançar a vitória? Você só descansa quando você alcança aquela vitória. Aí você dá aquele suspiro e fala, graças a Deus, consegui, tudo passou. Só pode dar esse suspiro, esse glória a Deus, quando há vitória. Aí você recebe o descanso. Tudo depende do lugar e poder que se atribui à palavra de Deus no coração e na vida. Tudo depende, irmãos. Tudo depende do lugar e do poder da palavra, como você coloca no coração. Então, como você está hoje nesse momento? Como você está nesse momento? Está passando por uma crise emocional, espiritual? Está abatido, abatida? Talvez em algum momento te bateu um desânimo, desistiu. Busque hoje, nesse momento, se esforça, dobra o joelho, peça a Deus para Deus te levar para a centralidade da palavra, para a confiança, a fé nessa palavra, que ela vai te dar vitória. Não são textos isolados, não são palavras de mensagens de autoajuda, não. Ainda que isso te traz bem para a sua alma. Mas é essa palavra de salvação. Que Deus possa te abençoar, te dar graça e te dar a vitória. Quero estar orando por você, soberano Deus, eterno Pai. Obrigado, Deus Santo, que em meio a toda essa crise em que a tua igreja tem enfrentado, em todo esse quadro, meu Deus eterno, em que muitos abandonaram a fé, não conhecem a tua palavra, não praticam as tuas verdades, meu Deus, não buscam mais a leitura da tua palavra, meu Deus eterno, mas tu ainda está conosco, tu não nos abandona, meu Deus eterno. Essas pessoas não têm o conhecimento, não têm o entendimento, mas o teu Espírito está ali com elas, ó Deus. Eu te peço que ele possa clamar nos seus corações, clamar na sua alma, meu Deus eterno, em nome de Jesus. E possa despertar os seus corações, as suas mentes, ó Deus eterno, despertar do sono da indolência, meu Deus querido, e se levantar, ó Deus eterno, para a glória do teu santo nome, e buscar mais da tua presença, mais conhecimento na tua palavra, meu Deus, e através disso, meu Deus, ter uma fé vitoriosa, meu Deus eterno, ter coragem, meu Deus eterno, e alcançar as promessas, o descanso para as suas almas, ó Deus. Eu oro para essa família, eu oro para esse lar, eu oro para esse irmão, para essa irmã, para esse jovem, para essa adolescente, eu abençoo nesse momento, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe,
que Ele derrame sobre a tua vida toda sorte de bênção, de vitória sobre a sua vida e sobre a sua casa. Deus te abençoe. Fique com Deus, em nome de Jesus, meus irmãos.